a gente vai começar a falar de como escolher um melhor inibidor de apetite para você. Quem aqui já usou algum inibidor de apetite? Vou falar alguns nomes, tá? Sibutramina, Femproporex, Anfepramona, Saxenda, Venvance, Topiramato. Quem usou alguma vez na vida algum medicamento que inibe o apetite? Aquelas canetinhas que aplicam na barriga. Quem aqui já usou, escreve. Eu já usei, escreve do lado o nome para eu saber. Fala assim, já usei ou não usei, e do lado você escreve o nome para a gente saber. Eu já usei, eu já. Show, a galera tá dizendo que já usou então. Então, eu vou explicar para vocês o método que eu desenvolvi para ensinar outros médicos. Então, olha que interessante. Isso que eu vou falar agora, eu falo em aulas para médicos, tá? Só que eu vou precisar abrir isso para você entender como que o médico faz para escolher o inibidor de apetite com o paciente. É muito importante isso. Então vamos lá. Hoje no Brasil existem vários medicamentos liberados para o tratamento da perda de peso. Não são muitos, mas são bastante. Alguns não são liberados para o tratamento da perda de peso, mas eles tratam uma coisa e tiram a fome, por isso eles também são usados. Deu para entender? Ou seja, os medicamentos para perda de peso, eles são prescritos porque eles tiram o apetite. Mas existem outros medicamentos que tratam ansiedade, depressão, dor de cabeça e tiram a fome. Então, por isso eles também são usados para perda de peso. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Vou continuar. Então, quando que eu preciso saber se uma pessoa deve usar um inibidor de apetite ou não? Preste atenção. Muitos pacientes chegam na minha consulta dizendo assim, Márcio, eu pergunto assim, você acha que precisa de um inibidor de apetite? A pessoa diz assim, não sei. Se você achar que sim, pode ser. E eu quero dizer que essa resposta não é do médico. A resposta de saber se precisa usar um inibidor de apetite ou não tem que ser sempre do paciente. É assim que o emagrecimento da vida real entende o processo de emagrecimento. E vou te explicar por quê. Porque muitas pessoas acham que o inibidor de apetite emagrece. Não é assim, tá? O inibidor de apetite, ele não emagrece. Vê se faz sentido agora, porque isso geralmente eu explico desenhando, mas é difícil de entender, porque é tão simples que chega a ser difícil. O inibidor de apetite, ele tira o apetite. Bom senso. Tirando o apetite, eu como menos. Show, até aí tudo legal. Comendo menos, eu emagreço. Então, entre tomar o inibidor de apetite e emagrecer, existem pelo menos duas coisas ali no meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu usar um inibidor de apetite e ele não estiver inibindo meu apetite, mesmo usando ele, eu não vou perder peso. Ou pior, se eu usar um inibidor de apetite, ele inibir o meu apetite, mas mesmo assim eu comer errado, o meu peso vai subir. Faz sentido ou não faz? Você que está chegando agora, se você chegou aqui nessa live de paraquedas, essa live serve para te explicar como escolher um inibidor de apetite. Mas primeiro você precisa saber se você precisa. Se você tem sobrepeso, se você luta com a balança, se você já tentou emagrecer de todas as formas e não conseguiu, muito prazer, Márcio Velasquez falando, eu sou médico e hoje 100% do tempo é focado em fazer as pessoas emagrecer. Eu sou criador de um método chamado Método de Emagrecimento da Vida Real, e o emagrecimento da vida real serve para fazer o emagrecimento encaixar na sua vida e não a sua vida encaixar no emagrecimento. Show? Então, se você está chegando, me dá 10 minutos que eu vou te explicar como escolher, junto com o seu médico, o inibidor de apetite para resolver o seu problema. Então, show. Então, o primeiro passo é o inibidor de apetite, ele não emagrece. O inibidor de apetite, ele tira o apetite. Tirando o apetite, eu como menos, comendo menos, eu emagreço. Então, tem pelo menos dois parâmetros aí no meio que pode se ferrar. Ou seja, se o inibidor de apetite não tirar meu apetite de forma eficiente,
eu não emagreço. Ou se mesmo quando ele tirar meu apetite, eu não comer melhor, talvez eu não emagreça. Show? Até aí faz sentido, vocês disseram que faz. Então vamos seguir. Muitas pessoas chegam no consultório dizendo assim, Márcio, eu comecei a tomar um inibidor de apetite e no começo meu peso até caiu, perdi peso. Mas só que depois ele parou de fazer efeito. Por quê? Porque meu peso parou de cair. Quem aí já aconteceu isso? Diz pra mim. Qual de vocês já tomou inibidor de apetite? O peso começou a cair, depois parou de cair. E aí você disse assim, parou de fazer efeito. Bota aí, eu já, só para eu saber. Então é muito importante você entender que o peso parar de cair não significa que o inibidor de apetite parou de funcionar. Acabei de mostrar para você. O inibidor de apetite não serve para perder peso. O inibidor de apetite serve para inibir o apetite. Por que eu estou falando isso? Porque olha que interessante. Estou tomando inibidor de apetite. Ele está inibindo o meu apetite. Mas o meu peso parou de cair. Se eu tiro o inibidor de apetite e meu apetite volta a ser o que era, o meu peso volta. E é isso que a maioria das pessoas chamam de efeito rebote. Só que o efeito rebote é uma retardadice, é uma idiotice. É muito importante você entender que não é efeito rebote. Você simplesmente está voltando a comer tudo que tu comia antes. Faz sentido ou não faz? É muito importante que você que está brigando com a balança há muito tempo, você que é aquela pessoa que chega no consultório e diz assim, eu luto com a perda de peso desde garota, desde criança. É muito importante que isso faça sentido ou não para você. Porque se fizer sentido, talvez seja a solução dos seus problemas. E se não fizer sentido, também é a solução dos seus problemas, que você fala assim, realmente o meu problema não está em tomar remédio, o meu problema está em outro lugar. Show? Então, ponto número 1 é tomar o medicamento inibidor de apetite não tem que ser com pensamento em emagrecer, tem que ser com pensamento em inibir o apetite. Show? Márcio, inibiu meu apetite e eu comecei a emagrecer. Show de bola. Parei de emagrecer e continuo tomando inibidor. O que pode estar acontecendo? Ponto número 1. A sua dieta ainda não está muito bem regulada, mesmo com seu apetite inibido. Número 2. O seu metabolismo está alterado e está ficando mais lento. Isso precisa ser regulado. E número 3, você não está gastando energia suficiente. Então o problema não está mais em comer, está a fazer exercício. Show? Então, problema, estou usando o remédio, perdi peso e o peso parou de cair. Então, problema número 1, a comida ainda não está bem adequada. Ou eu ainda estou comendo muito, ou eu estou comendo mal. Problema número 2, o meu metabolismo não está bom, ele está baixo. E número 3, eu não estou fazendo exercício suficiente. Nos exercícios eu expliquei tudo sobre eles, como aumentar os... Eu tenho um vídeo explicando como aumentar o meu metabolismo, é uma live, está lá no YouTube. Vocês pediram, Márcio, deixa essas lives gravadas, eu deixei, tá tudo lá no YouTube. Live gravada lá no YouTube, bota lá no Márcio Velasco no YouTube, você vai achar todas as lives, essa sequência de lives que a gente está fazendo. Show de bola? Então, fechou. Então, a primeira forma de você entender é inibidor de apetite não serve para perder peso, serve para inibir o apetite. Segunda coisa que você precisa entender. O inibidor de apetite, ele não sai do nada. Quando ele entra, ele está fazendo um efeito de inibir o apetite que eu não consigo fazer sozinho. Preste atenção. O inibidor de apetite entrou na minha vida porque eu, sozinho, com a vida que eu levo, não consigo inibir. Então eu uso ele para me dar força para inibir o meu apetite. Show? Se eu tiro ele da minha vida e ainda estou sem forças para inibir sozinho, eu volto a comer, o peso sobe.
Gente, está fazendo sentido isso ou não? E você que está chegando agora, fica, porque eu estou explicando como que se deve escolher um inibidor de apetite quando ele entra e quando ele sai da sua vida. Então eu preciso saber quem está escutando aqui se isso está fazendo sentido ou não. Então, vou repetir. Por que eu tomei um inibidor de apetite? Porque sozinho eu não estou conseguindo controlar o meu apetite. Então, devido à minha vida, eu não consigo controlar o meu apetite, então eu tomo o inibidor de apetite. Show? Se eu tiro o inibidor de apetite, tirei o inibidor de apetite e não consigo controlar meu apetite, o que acontece? O meu peso sobe. Então é muito importante que você entender que o inibidor de apetite não sai da sua vida quando o seu peso está ideal. O inibidor de apetite só sai da sua vida quando você sozinho ou você sozinha conseguem controlar o seu apetite. Isso geralmente não é da noite pro dia. Às vezes demora 6 meses, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 5, às vezes demora 10. Cada pessoa tem o seu tempo. É muito importante você ter a maturidade e entender, realmente, eu ainda não estou preparada para tirar. Ou não, eu já estou preparada para tirar, está na hora de fazer o famoso desmame. Show? Então, informação número 1, inibidor de apetite não emagrece. Inibidor de apetite inibe o apetite. Por mais que seja parecido, não é totalmente diferente. Informação número 2, inibidor de apetite não sai quando eu perco peso. Inibidor de apetite sai quando eu sozinho consigo inibir meu apetite. Informação número 3, inibidor de apetite não pode causar efeito colateral. Não pode causar efeito colateral. Preste atenção nesse bom senso. Não adianta eu tomar um inibidor de apetite que me dá dor de cabeça, que me dá enjoo, que me dá taquicardia, que me faz vomitar. Isso é idiotice. Por quê? Porque eu acabei de dizer no número 2 que você não sabe quando você vai parar de usar ele. Imagina se você vai ficar usando 10 anos um remédio que te dá dor de cabeça, que te dá enjoo, que te faz vomitar. Isso não existe, isso não é vida. Isso não é vida. Então é importante você entender que o medicamento precisa, você saber se você precisa ou não. Eu consigo inibir o apetite sozinho? Não consigo, então use. Não, eu consigo, então não precisa usar. Tudo que vai depender da sua resposta. Eu consigo ou não. E tá tudo bem dizer que não consegue, tá? Porque o não consegue, você se coloca num lugar de o que eu preciso arrumar para vir a conseguir. Isso é muito importante. O primeiro passo é você dizer se consegue ou não. Tá tudo bem dizer que não consegue. Por que você não consegue? Porque hoje o buraco que você se enfiou precisa ser consertado. Então tá tudo bem você usar um inibidor de apetite, consertar a parte emocional da sua vida, depois que você consertar, você tira. Show? Número 2, um inibidor de apetite ele não pode causar efeito colateral. Por quê? Não adianta emagrecer às custas de vômito, não adianta emagrecer às custas de dor de cabeça, não adianta emagrecer às custas de efeito colateral. E número 3, um inibidor de apetite precisa caber no seu bolso. Não adianta tomar um medicamento de R$500, R$800, R$900 que não vai dar seguimento. Você até pode usar esses medicamentos para você dar o start no começo do emagrecimento, mas sempre tem que ter um de stand-by que te ajude a manter, que ele não saia da sua vida enquanto você não tiver a condição de tirar. Faz sentido ou não faz, galera? Bota aí se tá fazendo sentido, que eu preciso saber se tá encaixando na sua cabeça ou não. Tô vendo um monte de gente entrando nova aí, é preciso você botar aí, tá fazendo sentido ou não. Show? Então, número 1, eu preciso ou não? Isso é um julgamento seu, baseado na sua vida. Número 2, ele não pode dar efeito colateral. E número 3, ele precisa caber no seu bolso. Essa é a forma que um médico precisa usar para escolher o inibidor de apetite. Márcio, já vi aqui, ó. Qual inibidor de apetite escolher? Qualquer um que encaixe nessas 3. Show, mas qual é o para mim? Não tenho a mínima ideia. E nenhum médico terá. Por quê? Porque todo medicamento tem efeito colateral.
Cada pessoa tem uma necessidade. Cada pessoa tem uma quantidade de dinheiro para gastar. A função do médico é falar assim, ó, olha, por tudo que você me falou, acho que vale a pena a gente tentar esse aqui. Vamos tentar esse aqui? Pô, vamos tentar. Pô, meu doutor, tô me sentindo mal. Para e começa outro. Márcio, eu quero inibir meu apetite, mas eu tô sem dinheiro. O que eu faço? Uma sibutramina custa R$40. Pô, Márcio, mas eu já usei sibutramina e passei mal. Show de bola. Uma fluoxetina custa R$50. Pô, mas fluoxetina eu já usei e não deu certo para mim. Show de bola. Uma bupropiona custa R$80. E aí você vai indo, adaptando a tua realidade. E o seu médico precisa te entender. Então o primeiro passo é escutar, falar para ele e falar assim, ó, doutor, eu preciso de um inibidor de apetite. Ponto número 1. Número 2, eu preciso de um inibidor de apetite até determinado preço. Número 3, vamos tentar e eu te dou o feedback para saber se eu tive efeito colateral. Show de bola ou não? Show de bola ou não? Então essa é a forma que eu ensino os médicos para escolher o inibidor de apetite. Não adianta eu te falar aqui, ó, usa a sibutramina. Muitos de vocês vão usar e se dá bem, muitos de vocês vão usar e se dá mal. Não é assim, cada um tem a sua genética, cada um tem seu metabolismo. Determinado remédio vai funcionar em um e não vai funcionar em outro. Bom senso. Não é o remédio que é ruim, é o teu metabolismo que não encaixa com esse remédio. É totalmente diferente. Não existe remédio bom e remédio ruim. Existe remédio que eu preciso e remédio que eu não preciso. Ponto. Show? Então é muito importante que você que esteja aqui nessa live agora, assim que ela acabar, você vá lá no Instagram, no feed do Instagram, e você escreva o que fez sentido dessa live para você e que você marque uma pessoa, porque você marcando essa pessoa e escrevendo algo que fez sentido, o que ela vai fazer? Ela vai querer estar aqui amanhã às 7h37. E aí, eu mudando a vida dela, ela ajuda você a mudar a sua. Então, além da gente formar uma unidade, pessoas juntos com o mesmo propósito, você ainda está ganhando um aliado para te ajudar nessa briga que provavelmente seja uma das mais difíceis do mundo, que se chama perda de peso. Hoje o certo no mundo é estar acima do peso, porque a maioria das pessoas estão. Então emagrecer é algo muito difícil. Para você emagrecer, você tem que viver uma vida anormal, porque a vida normal te leva a ganhar peso. Então é muito importante você saindo daqui, vai no feed, marca alguém e escreve o que fez mais sentido na sua vida. E número 2, se você puder, é muito importante que você bote lá no feed, depois do comentário, o reloginho, o foguinho e o bacon. O reloginho, o foguinho e o bacon. Isso significa pra gente, é hora de queimar o bacon. Isso é um sinal que você está aqui assistindo a live. Isso é um sinal que você é do nosso time. Isso é um sinal que você entendeu o que é emagrecimento da vida real. Fechado, galera? Então, hoje, sexta-feira, foi o último dia de live e agora só volta segunda. Todos os dias de segunda a sexta eu tô aqui para te mostrar o que o emagrecimento da vida real pode fazer pela sua vida e o que você pode fazer pela vida do outro. Então vai lá no feed, comenta o que fez mais sentido, marca alguém e bota é hora de queimar o bacon. Beijo, segunda nós estamos juntos de novo às 7h37.